E aí pessoal, tudo bom? Sou o Jean Lobato do canal do Grego.com. Sou o Rafael Pavanello. E a gente tá falando nossos nomes por quê? Porque muitas vezes você tá chegando agora e não conhece nós ainda pessoalmente, né? O editor tá com preguiça de colocar a faixinha com o nome aqui. Então, fica assim. E hoje nós vamos trazer um livro para você diferente do que nós apresentou todo esse tempo atrás aí, que você estava caminhando com nós estava falando de teologia bíblica, né? Hoje nós vai falar um pouquinho mais de teologia sistemática, vamos colocar assim, um pouco mais fixo, né, o assunto, né, não é tão abrangente, né? E nós trouxe aqui para vocês hoje estudos no breve catecismo de Westminster. É importante a gente salientar aqui, Jean, que nem todo mundo conhece esse material. Não. É um material mais conhecido de igrejas que são consideradas igrejas reformadas, na verdade. Principalmente as igrejas presbiterianas, né? Isso, porque é assim, as igrejas reformadas, tanto igrejas batistas quanto presbiterianas, igrejas anglicanas, ao longo dos anos, depois da Reforma Protestante, foi desenvolvido vários materiais complementares para poder ajudar no estudo das Escrituras. Com certeza. Então, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, falando agora da confissão mais para a igreja presbiteriana, né? Sim. Temos a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Menor, que é o que é o breve, e o Catecismo Maior, Isso. que foram documentos que foram desenvolvidos com uma espécie de sistematização das doutrinas das Escrituras Sagradas. E né? não existe só essas, existe um monte de confissões de fé, de Wigberg também, que é muito famoso. Sim. Os canos de Dort acaba sendo uma confissão de fé também. As igrejas batistas reformadas também têm suas confissões de fé. Isso. O que é uma confissão de fé? Nada mais é do que um documento que é elaborado para que você possa ali deixar muito claro naquilo que você crê. Isso, que as suas doutrinas, a sua denominação acredita, né? Então, Sim. é mais fácil para você, eu quero entender que uma igreja tal coisa. Lê a confissão de fé dela, que você vai entender o que ela prega, o que ela ensina e no que ela acredita. Isso. Nós vamos apresentar para vocês o Catecismo Breve hoje, mas nós temos a intenção de mostrar também o Catecismo Maior e também a Confissão de Fé de Westminster. Mas é importante nós já pontuarmos aqui, e talvez a gente fale isso nos próximos vídeos também, que esses documentos eles não estão em pé de igualdade com as Escrituras. Isso, tá? é um livro. Exatamente. Nós acreditamos no sola Scriptura. Significa que a Escritura ela é suficiente. Ela é suficiente, ela é a autoridade maior. E os documentos eles vêm para complementar no sentido de ajudar no estudo das Escrituras. Exemplo, você vai ler a Bíblia inteira de capa a capa e você não vai lembrar de tudo. Então é mais fácil você catar um livro que está sistematizado um assunto do que você lembrar de Gênesis e Apocalipse sobre um determinado assunto. Isso. Então, a ideia do sola Escritura é importante por quê? Porque nós acreditamos que a Escritura ela é a autoridade maior e ela é infalível e inerrante. Os documentos não são. Então você vai catar um documento histórico igual esse, ou qualquer livro que nós vai apresentar, vai catar os versículos de referência e vai ler na sua Bíblia para vocês terem um entendimento bíblico do que o autor quis fazer. Isso. Lembrando que esse daqui ele não é só o catecismo, ele é um catecismo comentado. Então muitas vezes você vai ler as perguntas do catecismo e não vai entender. Aqui nós temos um autor, que é o Leonardo, ele vai escrever um comentário do catecismo. Então, tipo assim, é duas opções de estudo que você está tendo num livro só. Sim. Acho que eu gostaria de esclarecer, Jean. Eu falei de sola Escritura e às vezes as pessoas podem pensar assim, né? Quem está nos assistindo. Peraí, você fala que é somente a Escritura, então por que vocês têm outros documentos? Existe uma diferença entre o sola Escritura, que é o defendido pela Reforma, e um outro termo que chama nuda Escritura, que a ideia do nuda Escritura é que é só a Escritura e mais nada. Isso. Tá? É só a Bíblia e mais nada. Não. Nós cremos no sola Escritura. A autoridade da Escritura ela é a maior, mas nós temos depois documentos que nos auxiliam no estudo das Escrituras, que é o caso do Catecismo Breve, Maior e a Confissão de Fé. Isso, comentários e todo um monte de livro que existe aí para ajudar você a entender a Bíblia melhor. Agora, por que um documento desse é importante? A igreja brasileira, cara, se a gente for ver, vou falar mais especificamente da igreja no Brasil mesmo. Às vezes a gente esquece qual que é o significado do verdadeiro cristão, qual que é o significado de ser um verdadeiro cristão, qual que é o significado do verdadeiro evangelho. Ou muito bem, o que é Jesus. Exatamente, o que é Deus. Coisas simples do cristianismo, às vezes a gente se esquece, sabe, coisas que foram resgatadas pela Reforma Protestante
e às vezes no caminhar da igreja, a igreja vai deixando isso de lado, e muito perigoso aqui, muitas igrejas caíram num sincretismo religioso, sabe, onde a igreja começou a trazer práticas de outras religiões para dentro do cristianismo. Nós vemos muito isso acontecendo, por exemplo, com práticas que são encontradas em religiões espíritas por aí. Nós vemos o que nós mais vemos nas igrejas evangélicas, são práticas do judaísmo dentro da igreja, sabe, a gente trazendo arca para dentro da igreja, a gente fazendo tenda do encontro, como se isso não tivesse um simbolismo, sabe, essas coisas tudo tinha uma representação que se cumpriu em Cristo. E essa falta de entendimento muitas vezes é justamente por deixar doutrinas importantes de lado, que é a proposta dos catecismos e da confissão de fé, que é resgatar, e você sempre está estudando ele para você não perder de vista aquilo que é realmente um cristianismo. Por isso que o lema da reforma é sempre reformando. Exatamente, isso é verdade. Então, esses documentos são extremamente importantes para todo cristão. Não é só porque ele faz parte da igreja reformada em si, mas a gente vai mostrar o conteúdo para vocês já. Ele tem uma pergunta, porque os catecismos são assim, são baseados em pergunta e resposta. Ele tem uma pergunta, tem a resposta, mas tem toda uma gama de versículos bíblicos que embasam a resposta. Entendeu? Então, é tudo baseado nas Sagradas Escrituras. Então, se você percebe que a tua igreja talvez ela se perdeu um pouco do caminho, talvez ela esteja deixando os conceitos principais do cristianismo para lá, trazendo elementos de outras religiões para dentro do culto, isso é muito perigoso. Então, esses materiais nos ajudam a alinhar o nosso pensamento cristão para dentro aí da realidade do cristianismo de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, nós vamos aí mostrar para vocês os detalhes do livro. Então, pessoal, pode ver aqui que o título do livro é Estudos no Breve Catecismo de Westminster, de Leonard von Horn. Esse aqui é o mesmo? Não é, né? Aquele lá não, é o Horn, né? É Shed alguma coisa, se eu não me engano. O sobrenome eu sei que é Horn. Vai estar aqui nos cards, a gente vai colocar aqui. Nós já apresentou para vocês a Confissão de Fé comentada de Westminster, né? Foi o guia de estudo dela. Aqui nós vamos dar o exemplo do breve catecismo, do maior, e também de uma confissão por outro autor. Então vocês vão ter duas opções de estudo aí para a confissão de fé. É isso aí. Capinha dura. Isso. Né? Preto, bonito, né? Aqui uma fotinha provavelmente da reunião lá da Assembleia, né? Onde estavam discutindo. Para quem não sabe, Westminster é uma capela, é uma igreja que fica em Londres. Enorme. Enorme. Eu queria conhecer, claro. Né? Deve ser muito bonito. Quem sabe um dia. Mas é uma capela que chama Capela de Westminster, e lá que foi desenvolvido junto com esses vários teólogos que se reuniram para desenvolver esses materiais lá. Os teólogos eles foram formados tanto por teólogos presbiterianos, anglicanos, batistas, independentes e congregacionais. Então você pode ver que é uma confissão que ela não seguiu só uma linha de uma denominação. Ela teve um ajuntamento de vários teólogos de várias denominações que existia naquela época, dentro da Inglaterra, dentro da Escócia, da Irlanda, né? O Reino Unido hoje para nós conhecemos. E que eles queriam? Eles queriam centralizar a questão doutrinária do país. Que todas as igrejas pregassem a mesma coisa, ensinassem a mesma coisa, independente do seu sistema de governo, né? Vamos entender. A igreja presbiteriana, ela é governada pelos presbíteros, né? Os presbíteros e o pastor faz parte do conselho. A igreja anglicana, ela é governada pelos seus bispos. Então é a forma de governo só que denomina a forma das denominações. Então eles queriam que a centralização de estudo fosse uma coisa entre todas as igrejas dentro do Reino Unido naquela época. Tá vendo aí, ó? Do grego não te apresenta só livro, a gente dá uma aula pra você de história aqui. Mas tem muita coisa pra falar, mas se nós falar só disso... a gente não pode, se a gente for esticar o assunto, a gente vai ficar... Ou quem sabe, entre esses livros, nós faz um vídeo só pra apresentar como foi escrita a Confissão de Fé, quem sabe? Pode ser, quem sabe. Mas voltando aqui então, essa é a capa, né? E nós temos aquelas básicas informaçõezinhas técnicas. Sim. Veja aqui pouquinho exemplares, né, gente? A editora, não esqueceu de falar, né? Verdade. Né? A editora não é muito famosa, ela vai estar... Os Puritanos. Chama Os Puritanos, não é uma editora que está na mídia aí lançando livro constantemente, né? Ele está na sua 4ª edição, 2015, só teve 500 exemplares. Isso. É uma editora pequena aí comparado com as outras, né? Até porque, se você for pegar toda a gama evangélica, poucas pessoas têm interesse nesse tipo de documento. Sim, é verdade. Você falou no início que é uma documentação
voltada para as igrejas, né, principalmente presbiteriana, mas como você acabou de explicar, ela foi desenvolvida não pensando em denominações. Não foi. Tá? Ela foi desenvolvida para que houvesse um alinhamento do pensamento cristão. É por isso que o nome dela é Confissão de Fé de Westminster, não Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana, da Igreja Anglicana ou assim por diante. Seria muito saudável se todas as igrejas se voltassem para esse tipo de material para rever alguns conceitos aí. Não só de Westminster, mas de outras confissões que existem, né? Nós temos aqui um pequeno prefácio, né, explicando aqui como ela foi... Na verdade, ele não explica como ela foi feita, mas ele fala aqui, né? Olha, os piedosos teólogos do século XVII, que foram reunidos na Abadia de Westminster, na Inglaterra, no século XVII, eles redigiram, além da grande confissão de fé de Westminster, 2 catecismos, o maior e o breve. E esse aqui é o breve, né? Que a gente vai mostrar para vocês. Pequeno prefácio explicando. E aí nós já começamos com a primeira pergunta do catecismo menor, que é uma pergunta muito conhecida, né? Só antes de você falar da pergunta, só uma coisa, ela não tem índice, tá, gente? Isso é verdade. Tá? Então não tem índice pra nós mostrar todas as perguntas pra vocês. Não foi desenvolvido com essa ideia. Ó, uma dica pra vocês. Se vocês querem ler o catecismo ou confissão e não quer comprar nem o comentado e nem ele impresso, é só ir no site da IPB Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá tem PDF para você fazer download de graça, tá? É só você ir lá e fazer o download, não é pirataria, tá? Ele disponibiliza lá porque é um material histórico. Caso você queira gastar um pouquinho menos de grana e já ter um material legal adicional, compre a Bíblia de Genebra. Também, verdade. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela traz a confissão, os 2 catecismos, mais a Bíblia comentada. Mais o Cânon de Dort, mais a confissão de Mundberg também. Tem tudo lá. Então você compra você vai pagar o quê? R$100 hoje? 120, tá, por aí. Entendeu? E você vai comprar uma gama de documentos num só. A única coisa que não vai ter é que não é comentada. Exatamente. Esse aqui é comentário, né? É diferente. Então veja só, dentro do meio reformado, uma pergunta muito conhecida: qual é o fim principal do homem? Sim. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Opa, peraí. Por que os caras responderam isso? Por que, Ceda? Da onde eles tiraram isso? Da onde eles tiraram? Aqui nós podemos ver, ó. Referências bíblicas. Eles tiraram essa resposta de 1 Coríntios 10, 31, Salmo 72, 24 a 26, João 17, 22 e 24. Então aqui nós podemos ver o sentido da resposta. Eles usaram versículos bíblicos para interpretar a pergunta e responderam ela no sentido dos versículos. Importante. O que é o catecismo breve? É isso daqui, ó. Isso. É a pergunta, a resposta e a referência bíblica. Só isso. No catecismo você vai encontrar só isso. Agora, qual que é a vantagem de você ter esse livro aqui? É justamente esse conteúdo aqui, ó, que é o comentário. Isso. Só que é legal que o autor trabalhou os comentários em forma de perguntas. Sim. E isso foi muito bem trabalhado. Então, ele fez a pergunta como se ele tivesse dúvida da resposta da pergunta. Exatamente. Veja aqui a primeira. Qual é o sentido da palavra fim nessa pergunta? Como assim glorificar a Deus, o fim principal? Como assim fim principal? Sabe? Outra pergunta. Ó, qual é o sentido da palavra glorificar? Como assim glorificar? Que eu entendeu? Nossa, foi excelente. Esse trabalho aqui ficou muito legal, justamente porque ele vai desmembrar a pergunta inteira e vai te dar muitas bases aqui, ó, inclusive com versículos bíblicos também. E é assim, né? Aqui ele vai também trazer aqui um entendimento daquilo que ele encontra a respeito da pergunta. Vai fazer um desenvolvimento até teológico, eu estava lendo aqui. Sim. Né? E, na verdade, a gente não tem muito o que mostrar, porque são todos nesse padrão. Isso, você tá mostrando como que o livro é formado, né? Isso. Não tem como mostrar pra vocês todas as perguntas. Deixa eu ver quantas perguntas tem. Nem eu sei de cabeça. Acho que é 200 e pouco, não? Não, é 100 alguma coisa. É outro que é maior, né? 107. São 7 perguntas no catecismo breve. O maior, ele é um pouco maior. Isso, maior é maior. Agora, é verdade, uma coisa nós não explicou pra vocês. Qual é a diferença do catecismo breve, menor ou para o maior? O primeiro que eles criaram foi o catecismo maior, que eles utilizariam nas suas igrejas, nas famílias, para ensinar o pai ensinar a mulher, os filhos mais velhos. Mas aí surgiu a questão, né? E as crianças? E como vão ensinar a criança com uma coisa mais curta, mais fácil? Então eles criaram o catecismo breve, que ele foi dedicado exclusivamente para ensinar as crianças daquela época. As igrejas, aí no século XVII, século XVIII,
Não era que nem hoje, né, que a gente vê nas EBD aquelas historinhas tudo ilustradinhas, Davi e Golias. Não, era o breve catecismo que era ensinado. Isso é. A criança ela desde pequena, ela sabia qual era o fim principal dela. Sim. Sabe? O que a criança, você nasceu por quê? Pra quê? Pra glorificar a Deus. Isso é. Desde criança ela já era instruída na Bíblia. Aí fica a questão no ar, né? Será que, né, a gente não se perdeu um pouco no ensino das nossas crianças? Isso é verdade. Bom, comente aí abaixo o que você acha, mas às vezes a gente precisa analisar um pouco essa questão. Veja a pergunta 2, né? Que regra deu Deus para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e gozá-lo? Tipo assim, o nosso fim é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Mas como que a gente faz isso? Isso, entendeu? Você pode ver que uma pergunta tem a ver com a outra. Exatamente. Então é uma sequência de lógica as perguntas para o entendimento. Nós temos um mandamento, né? Eu até marquei aqui na época que a gente estava pesquisando sobre isso, que é o segundo mandamento com relação a adorar a Deus por questão de imagem. Sim. Sabe? Nós não compramos, mas nós acompanhamos uma discussão no Facebook, né, com relação a isso, de que, por exemplo, se você tem um materialzinho de escola bíblica e você tem uma imagem de Jesus lá desenhado, isso fere ou não o segundo mandamento? Isso é. Entendeu? Então, aqui, através do estudo do breve catecismo, do catecismo também maior, nós conseguimos chegar a uma conclusão. Sim. Entendeu? Não vamos falar sobre isso, senão a gente vai esticar o vídeo para um assunto que não é... E você quer saber sobre isso? Compre o livro e estude. Talvez a gente faça um vídeo, né? Quem sabe mais pra frente. Sobre isso também. Então, acho que deu para vocês entenderem qual é a proposta, né? Pergunta, resposta, referência bíblica e a diferença desse material é a explicação adicional. Isso são os comentários. Sabe? Eu acho extremamente importante para que todos conheçam esse tipo de material. Sabe? É um material que deve ser estudado nas igrejas. Com certeza. Porque, como eu disse no início, sabe? Às vezes a gente começa a prover, a igreja tem a tendência de querer, sabe, às vezes agradar as pessoas, começa a prover entretenimento, começa a trazer atrações que começam a desvirtuar da palavra, desvirtuar das escrituras. Sim. E documentos como esse nos fazem lembrar de quem nós somos, de quem Deus é, e o que é a igreja, por que nós estamos aqui, como cultuar a Deus. E qual é o nosso fim para isso, né? Exatamente. Então fica aí a dica do Grego Podcast pra você. A gente fala do Grego Podcast, né, Jean? Porque às vezes a pessoa fica meio perdida. O que você tá falando do Grego Podcast? O que é o Grego Podcast? Nós temos nosso site, como eu falei, né? O grego.com, onde lá nós temos nossos podcasts mensal, né? Lembrando que os podcasts nossos saem sempre no final do mês, na última semana do mês, né? Isso. Então, acesse lá e conhece o nosso outro trabalho, sem ser o do YouTube aqui. Exatamente. Pra você que tá nos acompanhando, já sabe, o nosso último episódio aí do podcast foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso. Então é importante aí você ouvir, porque é um assunto também que é muito desvirtuado. Com certeza. Poucas pessoas entendem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e acabam aí talvez como eu posso dizer? Acabam sofrendo, acabam tendo problemas emocionais. Pensando que ela pecou com o Espírito Santo, mas talvez ela nem chegou a pecar. Às vezes porque não entendeu o que é o pecado. Então tá aqui nesse card, você pode clicar e ouvir esse podcast que vai te libertar se você estiver preso com isso daí. Isso é. Então o link para você comprar esse livro vai estar aqui na descrição. Será que a gente encontra esse aqui? Encontra. Encontra, né? Encontra. Então vai estar aqui na descrição desse vídeo, você pode estar adquirindo esse material. Então não se esqueça também, pessoal, de dar um like nesse vídeo, tá? De compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso vai ajudar aí na divulgação do nosso trabalho. Tá bom? E agradecer para aqueles amigos nossos aí que se inscreveram, que estão comentando, dando aquele joinha maroto no vídeo nosso. E muito obrigado pelas considerações de vocês com nós. A gente está muito contente aí, apesar de ser bem pouco, né? Porque o nosso engajamento ele é bem pequeno, nós temos poucos inscritos, mas os poucos inscritos que nós temos, nós estamos muito contentes, estão comentando, estão contribuindo nos comentários, a gente está muito contente com isso, então continue comentando. Tá? E se você não quiser comentar em modo público, você também pode enviar um e-mail para nós. Isso, que é o podcast@dogrego.com, e lá nós vamos responder para você de modo privado, né? Então se tiver alguma dúvida teológica, se tem medo de alguém descobrir alguma coisa, você manda por e-mail para nós. Se quiser também criticar, sugerir, dar opiniões, a gente está aberto aí ao diálogo, beleza? É isso aí. Até mais. Até mais, pessoal.